Professor, e qual seria, então, ali, você falou, né, na questão comercial, qual seria, de fato, a melhor resposta nesse sentido, para que Trump, né, porque a gente sabe que o ponto ali do BRICS para Trump incomoda muito, mas como que poderia ter essa condução sem tocar nessa questão mais política ou até ideológica entre os países membros? Eu acho que, em primeiro lugar, a questão de terras raras que os Estados Unidos precisam, o Brasil tem que ter uma política muito clara e muito dura nesse sentido. Não é porque os Estados Unidos estão forçando 50% que nós necessariamente vamos doar este tipo de situação para resolver um problema que os Estados Unidos têm para a sua própria indústria e os desafios também do seu relacionamento com a China. Então, eu não prego aqui um endurecimento, mas eu acho que para Trump só existe uma linguagem, que é aquela da igualdade ou daquela do bateu, levou também, não é? Porque todos os que tentaram amenizar levaram uma paulada pior muito depois. Relembrando, e eu nunca vi quantas vezes eu já citei aquela frase de Kissinger, que ser inimigo dos Estados Unidos é perigoso, mas ser amigo é fatal. E é isso que a gente vê com a própria Suíça. Os Estados Unidos adotaram posições contrárias à Suíça no processo de que, quando a Suíça apoiou os Estados Unidos ao congelar os ativos russos na ocasião. Então a gente vê o próprio Moody, que é um elemento importante para a estratégia norte-americana de contenção à China, está sendo extremamente vilipendiado nessa renegociação com os Estados Unidos. Então, ele só entende uma linguagem e o Brasil tem de ter esta capacidade de entender que precisa, primeiro, e isso é importante de enfatizar, Paula, ter outros parceiros, aumentar estas parcerias, fomentar estas parcerias e dizer, olha, não funciona desta maneira como você gostaria que fizesse. Professor, só rapidinho, posso, Felipe? Fique à vontade. Apontando. Mas o BRICS, ele tem mesmo essa capacidade de uma resposta comercial real? O bloco tem mecanismos comerciais juntos? Porque a gente até hoje vê sempre questões mais ideológicas ou mais políticas quando o BRICS está reunido. Então, porque o BRICS não é ainda um bloco totalmente constituído nesse processo de ser, mesmo se você pensar, o FMI não faz a mesma coisa, não é? O Banco Mundial não dá uma resposta única no processo todo. Mesmo as Nações Unidas, claro, porque você tem interesses divergentes nesse processo todo. Qual é a plataforma fundamental e mais importante para entender no BRICS, Paula? É o aumento de relação comercial entre os parceiros. Esta é a parte fundamental. E veja só, hoje em dia o BRICS é composto, acho que de 11 países, é o momento do presidente viajar nos 11 países e falar o que nós podemos vender, como é que nós podemos nos ajudar comercialmente. E, Paula, não pode ser uma resposta assim, o BRICS vai fazer isso, porque cada um também tem a sua própria agenda. Você não pode pedir que a Argentina faça algumas coisas para o Brasil. E veja, até estava comentando outro dia, fiquei surpreso, quando eu soube que o Mercosul estava eventualmente negociando um tratado de livre comércio, e acredite ou não, o país que se opunha a um tratado de livre comércio com a China era o Brasil, e não a Argentina de Milei. Então são coisas que surpreendem e que a gente vê o Brasil fazendo nessa falta de perspectiva de uma política externa e uma política comercial intensa com o mundo.